Eu te saúdo, velho oceano. O ator Rodrigo Lombardi tem milhões de seguidores nas redes sociais e aproveitou a quarentena para conversar com diversos artistas e entreter seus fãs. Rodrigo, você está surpreso com o sucesso das suas lives? Você já tinha exercitado este seu lado apresentador? Não, na verdade, fiquei assustado. Primeiro, eu tinha medo. Esse universo digital me era muito distante. E meu irmão, Cauê, que tem um escritório, que é uma agência de influencers, que navega nesse universo muito bem, ele falou: Rodrigo, você tem que fazer. O caminho é esse, não tem jeito. E aí ele teve um dia em São Paulo que ele falou: tum. Eu olhei para a tela e falei: o que é isso? Ele falou: tá live. E as pessoas começaram a entrar. Ele falou: dialoga. E eu tive uma baita conversa legal. Foi uma mistura de, sei lá, de uma terapia, com um bate-papo. E quebrei essa barreira. Aí veio a quarentena. Na quarentena, bicho, aí eu comecei a ligar para as pessoas, comecei a bolar, mas também não queria que fosse uma coisa assim... liga a câmera e vamos bater um papo. Eu queria que tivesse um porquê. Então fazia semanas temáticas e só fazia quando eu fechava a semana. A pandemia causada pelo novo Covid interrompeu as gravações da série O Anjo de Hamburgo, na qual você interpreta o escritor Guimarães Rosa. Personagens reais são mais difíceis de serem interpretados? Não existe, eu acho, que essa receita de mais fácil e mais difícil. Até que ponto o Guimarães Rosa é real, na medida que a gente tem tão pouco registro dele, né? Eu quis entendê-lo, eu quis ir na alma dele. Eu procurei, uma coisa que eu entendi dele, talvez, tenha sido o silêncio. E foi aí que eu me apeguei. Foi a isso. E de resto, a verdade dos fatos que ocorreram naquele recorte de vida, naquele momento em que a Aracy era a protagonista da vida dele. Num movimento que essa heroína, a Aracy de Carvalho, que está sendo brilhantemente construída pela Sophie Charlotte, é uma história tão linda, porque ele soube estar à sombra dela. E depois de tudo isso, eles voltaram para o Brasil e ela viveu à sombra dele quando ele se tornou, de fato, João Guimarães Rosa, o escritor de Grande Sertão Veredas e por aí afora. Já existe uma previsão da retomada deste trabalho? A gente tinha uma previsão que era agosto, depois virou novembro, agora está janeiro. Mas a gente está vendo ainda. Seu último trabalho a chegar aos cinemas foi Carcereiros, o filme do José Eduardo Belmonte. Diferente da série de TV que questiona o sistema prisional, o longa dialoga com os filmes de ação. Qual a sua explicação para o sucesso dessas duas produções? Tudo começou na ideia do documentário, né, do Fernando Groenstein com o Pedro Bial, que, bicho, é um documentário sensacional. Daí surgiu a ideia da série. E aí a Gulani chamou o Belmonte, que tem uma sensibilidade fora do comum. E ele falou: não, a gente vai falar do humano. A gente vai falar de um carcereiro, que representa todos os carcereiros. E a gente vai falar do humano de cada detento. E o relato do Drauzio, os relatos dele são relatos tão incríveis do livro, que é o relato de um garoto que cresceu e entrou no sistema para trabalhar e enxergou tudo isso. Então a soma é muito bonita, né? E eu acho que a isso se deve o sucesso de Carcereiros, a série que gerou, aí não ficou só numa temporada, e o filme, o sucesso do filme se deu pela vontade de fazer tudo aquilo que a gente queria fazer e não podia porque a série tinha uma outra pegada. E aí, dessa vontade também, até a equipe que já estava pronta, né, a flor da pele, assim, para fazer uma ação,
naquele universo, naquele cenário, com aquelas pessoas, e aí a gente falou, quando acabou a série, a gente falou, bora! E pá! Foi muito gostoso, muito divertido, cansativo, exaustivo, mas muito prazeroso também. O filme O Olho e a Faca, do Paulo Sacramento, está chegando à programação do Canal Brasil e você interpreta o protagonista dessa história. Como você define este personagem? Assim como em Carcereiros, eu tenho tido muita sorte de uns tempos para cá pegar personagens assim. Ele é um cara comum em situações adversas. E O Olho e a Faca é Primeiro que o Paulo falou assim, eu comecei esse filme pensando aonde eu gostaria de fazer um filme. E aí ele pensou numa plataforma de petróleo, cara. Que é um lugar no meio do nada, a 90 milhas de distância, 90 milhas náuticas de distância da costa. A gente só tinha um horizonte por 15 dias e a gente ficou ali filmando com aqueles trabalhadores que ficam ali 20, 30 anos, passando 15 dias na plataforma, 15 dias em casa. E eu fui me alimentando dessas pessoas. E esse filme, O Olho e a Faca, ele começa quando a vida desse operário que tem essa balança, né, que ele controla a vida da família dele, a vida dele como um operário da plataforma, e ele vem e resolve esse problema, aí vem e resolve esse problema, mas aí essa balança começa a ficar esquisita, porque os problemas da família acontecem quando ele está aqui. E aí ele vem e os problemas da plataforma acontecem quando ele está aqui. Então, e aí a partir desse momento começa uma bola de neve e ele não consegue mais se segurar. Rodrigo, uma última pergunta para terminar nossa conversa. Você continua com vontade de dirigir um filme? Como anda essa história? Eu continuo interessado em dirigir. E um desses projetos que está tomando corpo é sobre isso. A minha vontade de ser um contador de histórias, né? Não só de ser um agente, né, dessas histórias. Eu estou ficando muito feliz com as minhas pesquisas e vou colocá-las em prática daqui a pouquinho e espero que você me ajude a divulgar essa palavra aí, porque vai ser uma novidade muito bacana, porque é a união de vários universos, né? Quando eu falo de vários universos, porque eu estou falando de cinema, teatro, televisão, eu estou falando de tudo ao mesmo tempo agora. Muito bom. Muito obrigado pela entrevista. Querido, obrigado, sempre um prazer, sempre que você quiser, só chamar.